Boa noite, a paz do Senhor Jesus, iniciando aqui uma live sob a direção de Deus, só Deus para fazer isso, esperando aqui o pessoal entrar. Deus deu a direção para fazer essa live hoje, desde cedo, o Espírito Santo ministrando no meu coração. Eu não ia fazer, recebi convites para ir para outro lugar, mas quando Deus manda, tem que obedecer, né? O Senhor Jesus manda e tem que obedecer. E por isso estou aqui para falar um pouco dessa palavra que o Senhor Jesus ministrou no meu coração desde cedo, mas confesso que estou vazia, não sei como é que Deus vai conduzir, mas sei que tem endereço certo, porque o Espírito de Deus ministrou no meu coração que essa live era especialmente para duas pessoas. É uma que vai ver aqui e outra que vai ver depois, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então quero saudar todos com a paz do Senhor Jesus. Não tenho costume de fazer live, não me sinto um pouco constrangida, cada um tem o seu jeito de ser usado por Deus, e eu não tenho costume de estar fazendo live, mas hoje foi uma direção do céu para estar trazendo essa palavra. Então, eu quero começar, né? Começar falando que Deus, Ele nos aceita. Ele nos aceita por fé. Por esses dias aconteceu algo, porque para ter respaldo de falar, nós temos que passar. E aconteceu algo comigo e eu fui orar. E quando eu fui orar, me derramei diante do Senhor, me derramei diante de Deus e falei para Ele tudo que estava acontecendo, porque o nosso Deus é fiel. Ele não nos acusa, Ele não vai revelar os nossos segredos para ninguém, não vai nos apontar, Ele não decepciona. Diante de Deus você pode se derramar, diante de Deus você pode contar tudo que está acontecendo, porque se Ele não justificar, ninguém mais justifica. Então, eu estava em oração e eu me surpreendi, me constrangi com a palavra que o Senhor me deu. E essa palavra, ela tem queimado ao meu coração, né? Já faz uns dias, né, que Deus vem falando comigo sobre fé. E hoje eu quero compartilhar uma palavra aqui, né, que tem a ver com a fé, né, que tem a ver com o tema dessa mensagem, porque foi assim que o Senhor falou no meu coração. Nós temos que concluir o que Deus entrega em nossas mãos, porque muitos deixam pela metade. Às vezes, né, começa a ler um livro, não conclui, não consegue terminar, começa a fazer algo aqui, não consegue terminar, inicia outra coisa sem terminar o que começou, às vezes desentende com alguém aqui e vai depois e não termina, não conclui ali a conversa com a pessoa, não finaliza o problema, deixa pela metade, vai já fazer outra coisa. Então nós temos que ser especialistas em concluir o que Deus entrega em nossas mãos, né? Se tem um projeto, se Deus lhe entregou um projeto, pega esse projeto e conclua. Termine o que começou. Antes de começar outra coisa, termine primeiro o que começou, porque nós não podemos estar deixando tudo pela metade. Napoleão Hill, ele tem uma filosofia que ele fala: aquele que deixa as coisas pela metade será um fracassado. Nós descobrimos nesse mundo que o sucesso
começa pela intenção da gente, e tudo se determina pelo nosso espírito, né? Então, nós temos que ter uma fé firmada, e tudo se determina pela nossa fé, pelo nosso espírito. Eu quero compartilhar aqui Romanos 4, que diz assim, capítulo 4, verso 1. Que diremos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado pelas obras, de que se gloriar? Mas não diante de Deus. Pois que diz as Escrituras, creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Ora, aquele que faz qualquer obra, não lhe é imputado galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Assim também Davi declara, bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça, sem as obras, dizendo, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos que a fé foi imputada como justiça a Abraão. Como lhe foi, pois, imputada, estando na circuncisão ou incircuncisão, não na circuncisão, mas na incircuncisão, e recebeu o sinal da incircuncisão, selo da justiça da fé, quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que também a justiça lhe seja imputada, e fosse pai da circuncisão daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. Então essa passagem fala, louvado seja Deus, que Abraão, ele foi aceito por Deus não por obras, não porque ele praticou coisas boas, mas porque Deus já conhecia que no coração dele tinha fé. Deus chamou ele. Deus disse para ele, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para onde eu te mostrarei. E ele creu e acreditou. Então, antes dele receber o ritual, antes do ritual acontecer, ele já tinha sido aceito. Ele foi aceito por Deus, antes ainda de passar por a circuncisão. Ele já tinha sido aceito por fé, porque ele acreditou quando Deus chamou. Então aqui os pecados dele já foram apagados. Essa palavra aqui, esse entendimento que o Senhor Jesus está trazendo nessa noite, é um entendimento leve. Isso se chama graça, graça de Deus. Quando Deus, ele disse aqui que não é por obras, e sim por fé, você só precisa crer no que Deus te falou. Qual foi o projeto que Deus te entregou? O que foi que Deus mandou você fazer? Então você precisa concluir o que Deus lhe entregou. Por que precisa concluir? Porque Salomão, interessante que eu estava hoje, quando o Espírito de Deus estava ministrando ao meu coração, sobre a conclusão do projeto, Salomão, ele teve quantas mulheres? Ele acabou, os fins de Salomão foi na idolatria, foi se juntando com mulheres que Deus não tinha mandado. Mas como é que Salomão é citado na Bíblia? Como o homem mais sábio, como aquele que recebeu a sabedoria que nunca houve antes. Por quê? Porque Salomão recebeu um projeto de Davi, de construir o templo. E Salomão concluiu. Ele concluiu o projeto que Deus entregou na mão dele. E por isso, hoje ele é citado não como aquele que acabou na idolatria. Mas quem é que não quer a sabedoria de Salomão? Quais são as pessoas que falam que querem a sabedoria? Quais são as pessoas que quando estão orando, falam
que é a sabedoria de Jesus, que Deus deu a Salomão. Mas ele só entregou a Salomão e não entregou a mais ninguém. Porque toda a riqueza que Salomão teve, ainda não houve homem que a Bíblia fala, nem houve antes e nem haverá. Porque foi entregue diretamente a Salomão. Porque Salomão acreditou em um projeto que recebeu e concluiu. A Bíblia também fala sobre Noé. Noé passou por um processo. Deus olhou para Noé, achou graça em Noé e entregou a Noé o projeto que ia dar continuidade à humanidade. Porque ia destruir tudo. Deus disse que ia acabar com tudo, ia destruir toda a humanidade. Mas o que aconteceu? Deus olhou para Noé, achou graça em Noé e falou para Noé que ele fizesse uma arca. E Noé acreditou no que Deus tinha dito e começou a fazer a arca. Agora imagine, Noé recebe a proposta de construir uma arca. Isso ia levar décadas, isso ia levar muito tempo. Mas se Noé fala, essa oportunidade eu não vou aceitar porque dá muito trabalho. Essa oportunidade eu não vou aceitar porque se eu aceitar, eu vou perder muito tempo, ninguém me valoriza, ninguém vai aceitar o que eu vou fazer, as pessoas vão zombar de mim. Mas Noé aproveitou a oportunidade que Deus entregou ali na mão dele e colocou o projeto ali para andar. E começou lá madeira por madeira, recebendo lá as palavras contrárias, sem as pessoas acreditarem. Mas Noé concluiu o projeto que Deus entregou na mão dele. Mas interessante que hoje já está bem mais liberal para o evangelho. Mas imagine que se alguém hoje da igreja, né, alguém que é cristão, que congrega, tira a roupa e é visto nu, se deita lá nu, bêbado, e é visto da forma que foi visto, ali totalmente despido. Ainda mais, bêbado, porque Noé se embriagou, Noé ficou bêbado. Mas porque Noé concluiu um projeto que Deus entregou na mão dele, Noé foi aceito por Deus. E o pecado de Noé hoje não é lembrado, porque se alguém perguntar hoje sobre Noé, de que é que você lembra? Da arca que Noé fez. Então, quando um projeto é concluído, os pecados são apagados. Então, isso me chamou a atenção, porque Deus me deu essa palavra aqui a respeito de uma oração que eu fiz ao Senhor. Porque nesse caminhar com Cristo, são muitas as acusações, as perseguições, e aí nós temos que ir nos aconselhar com Ele, que é quem entregou a missão em nossa mão. E quando eu fui orar, que Deus me deu essa palavra, Ele disse aqui que Abraão ele foi aceito porque ele creu, porque ele confiou, porque Deus deu uma direção para ele e ele fez conforme Deus mandou. Então, muitas vezes, o que acontece com as nossas expectativas? Não acontece da forma que a gente quer. Deus dá uma direção, Deus manda fazer algo, não acontece como a gente queria que acontecesse, e aí, no meio do caminho, fica pela metade. O que acontece? Como é que você vai ser lembrado? Como é que você vai ser visto? Como alguém que iniciou um projeto e ficou frustrado pelo meio do caminho e não concluiu? Mas se concluir esse projeto, toda a diferença vai acontecer na sua história. Porque Salomão concluiu um projeto, porque a Bíblia fala que os fins dos dias de Salomão foi se envolver com mulheres que Deus não tinha mandado, idólatra, com a idolatria. Mas a Bíblia não fala
se Salomão foi para o inferno ou se foi para o céu. A Bíblia não fala o que aconteceu com ele. A Bíblia fala que ele seguiu outro caminho. Mas a ênfase maior sobre a história de Salomão é sobre o projeto que ele concluiu, que foi a construção do templo, um projeto que Davi entregou na mão dele, porque era sonho de Davi concluir aquele projeto. Mas Davi estava com as mãos sujas de muito sangue e não podia, até porque o evangelho ele tem que ser em parceria, ele tem que ser em comunhão. Não podemos querer fazer tudo sozinho, não queremos abraçar o mundo só uma pessoa, tem que ser na comunhão. Por que hoje os milagres não acontecem como acontecia antigamente? Por que hoje a divisão está completamente aí nas igrejas? Não tem milagre, não tem poder, as pessoas estão doentes, morrendo, se suicidando. O que mais acontece hoje é cristãos se suicidando, famílias destruídas, porque hoje a igreja está dividida e a palavra do Senhor diz que reino dividido não subsiste. Aonde tem divisão não há Espírito Santo. Então hoje Deus ministrava no meu coração uma palavra para alimentar, porque Deus dizia, a igreja precisa de um alimento que fortaleça, um alimento que alimente de verdade espiritualmente, porque hoje o alimento que vai acontecer, que vai fazer, que vai prosperar, que vai fazer, tudo isso acontece na vida daquele que teme a Deus, da vida daquele que obedece. Não estou aqui falando, criticando doutrinas que fala, que prega sobre prosperidade, até porque a prosperidade é dom de Deus. Mas o evangelho verdadeiro é obedecer a palavra de Deus. Eu quero falar um pouco do meu testemunho. Eu vou falar porque desde cedo, né, que o Espírito Santo ministrava isso no meu coração. Eu sou bem reservada para falar sobre a minha vida pessoal. Eu tenho até pessoas amigas que falam, se você não confia em mim, porque eu conto minha vida toda para você, você não se abre. Realmente tem pessoas que têm facilidade de falar muito sobre a sua vida pessoal, mas eu não tenho essa facilidade, né? Deus ele criou cada um do seu jeito. Mas eu quero falar que quando eu iniciei há muito tempo atrás, quando eu conheci o evangelho em uma igreja tradicional, eu não conhecia Jesus, mas eu tinha uma conexão com o céu, eu sabia que tinha algo superior a mim que me guiava. Eu ouvia a voz de Deus sem ir para a igreja. O Senhor Jesus já falava comigo no mundo. Participava de carnaval, eu gostava muito de festa de carnaval, e quando eu estava nas festas, por algumas vezes eu ouvia a voz de Deus falando comigo. Então hoje eu sei que Deus fala com quem Ele quer, aonde Ele quiser, no prostíbulos, nas ruas, na prostituição, nos bares, aonde Ele quiser, porque Ele faz do jeito que Ele quer fazer. E quando, há um tempo antes de conhecer, Deus falou para mim assim: ande na minha presença e ser perfeito. Eu não tinha noção do significado dessa frase. Eu estava na janela do apartamento que eu morava e Deus falou: ande na minha presença e ser perfeito. E essa foi uma palavra que Deus disse a Abraão, mas só que eu não sabia, eu não conhecia isso. Mas aí eu disse: como é que eu vou ser perfeita? Porque Deus falou: ande na minha presença. Ele falou duas coisas. E seja perfeito. Como é que você pode ser perfeito se aqui não tem ninguém perfeito? Perfeito só Jesus. É o que a gente aprende. Perfeito só Jesus. Mas foi isso que Deus falou comigo há um tempo atrás. E aí eu congregava do meu jeito. Eu passei por um processo doloroso, porque eu não fui para o evangelho porque estava tudo bem. Eu fui para o evangelho no momento de dor, no momento doloroso, onde eu tive perdas. E eu sabia, Deus tirou tudo, Deus tirou tudo, e eu sabia que o meu refúgio era Jesus. E ali eu fui até Jesus
comecei a buscar. Eu sempre tive uma ligação muito particular com Deus, muito particular. Até porque, até no dia, eu ia para a igreja e eu levantei minha mão em uma igreja grande, mas depois que eu levantei a mão, eu estava com um abadá comprado para pular carnaval num bloco em Juazeiro e eu fui pular carnaval. Eu continuei, eu aceitei, eu levantei a mão, mas eu não fui fazer o que tinha que ser feito no evangelho, eu não fui servir a Deus. Eu fui viver minha vida do jeito que eu continuava, do jeito que eu vivia antes, mas eu fui tocada por Deus naquele dia. E eu fui até a frente, chorei muito e eu levantei minha mão, mas não consegui me firmar, né? E aí passaram-se alguns anos, algum tempo, e eu comecei a assistir uns programas, né, em uma igreja, na Igreja Internacional da Graça. Eu comecei a assistir os programas do missionário na madrugada e aquilo foi começando a me tocar. A princípio eu achava que os testemunhos que eles falavam era muito testemunho, eu dizia que era mentira, que aquele povo estava sendo comprado para testemunhar, para dizer, para falar. Eu achava que era mentira e Deus me levou e me mostrou que não era mentira. Deus me mostrou que era verdade, porque eu comecei a testemunhar o que Deus começou a fazer na minha vida. E Deus começou a mudar. Mas até então, eu achava que que era serva de Deus, né? Que vivia o verdadeiro evangelho. Eu era cheia de si, cheia de mim, né? Cheia do meu eu congregava no dia que dava para congregar. Na verdade, o meu foco era trabalho, o meu foco era outras coisas, a minha arrogância era muito arrogante. Eu não achava na época, mas hoje, depois de um processo com Deus, Deus faz a gente ver que a gente é sim. Eu era arrogante, prepotente, não tinha humildade, né? Então, e eu ia para a igreja nos domingos e achava que já estava fazendo grande coisa, né? Fazia a minha parte, né? Devolvia o dízimo, ajudava quando necessário era. Então, para mim, aquilo ali já era o suficiente. Só que a obra que Deus queria fazer na minha vida não era assim. Deus queria fazer uma obra no meu interior, queria fazer dentro de mim, assim como Deus quer fazer dentro de você, porque nós somos o verdadeiro templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo só habita em templo limpo e purificado. Aleluia, glória a Deus. Deus queria fazer um trabalho dentro de mim, e eu não entendia, mas eu achava interessante que quando Deus ele quer falar, ele não pede licença. Eu gostava de chegar cedo para participar da adoração, porque sempre me chamou muita atenção a adoração na igreja. E quando eu chegava cedo, que eu começava na adoração, eu sabia que estava faltando algo. Mas o meu entendimento ali, as minhas vontades, o meu desejo superava a consciência que Deus trazia em mim. Era mais forte, porque eu não queria me render ao que Deus queria. Eu sabia que eu precisava descer mais. Eu sabia que eu precisava buscar mais a Jesus. Eu sabia que eu precisava me comprometer com Deus. Porque alguém quando casa, ela quer compromisso. Ninguém não vai casar para, se der certo, se der, eu vou para tal lugar, vou fazer isso, não dá satisfação. Ninguém não quer. Quando a pessoa casa uma com a outra, ela quer compromisso um com o outro. Satisfação não é mais dois, é um, né? Então, assim com Deus. Só que eu queria compromisso com Deus, mas eu queria que Deus fosse o meu garçom. Eu estou falando aqui na direção de Deus porque Deus disse que tem o endereço certo. Eu queria que Deus me servisse, as minhas vontades, fizesse o que eu queria. Mas eu não queria me render à vontade de Deus e fazer o que Ele queria. Eu queria fazer a minha vontade. Mas Deus é Pai, perfeito, maravilhoso.
e sabe nos ensinar. E muitas vezes o ensinamento não é por um caminho muito fácil, é por um caminho de muita dor, doloroso, difícil, porém é o caminho da salvação. Jesus salva. Só Deus pode nos salvar, só Deus pode nos ajudar, nos direcionar o caminho certo. E ali, quando Deus começou nesse processo, Deus começava a me mostrar que eu precisava mudar, que eu precisava me comprometer com Ele, mas eu queria seguir a minha vida da minha forma, do meu jeito, fazendo o que eu queria e que não agradava a Deus. Até que um dia eu estava muito focada. Quando esse processo começou na minha vida foi em 2003, mas só tem 5 anos que eu conheço Jesus de verdade, que eu conheço Jesus mais um pouco, porque eu sei que Ele é uma fonte inesgotável, que quanto mais cava, mais tem. Ainda preciso conhecer muito ainda. Eu sei que eu não conheço nada, mas só tem 5 anos que eu decidi me comprometer com Deus e fazer de fato e de verdade o que Deus quer, que muitas vezes não é o que eu quero. Porque fazer a vontade de Deus não é fazer a nossa vontade. Fazer a vontade de Deus é muitas vezes renunciar a nós mesmos. E ali, quando em 2003 começou todo esse projeto na minha vida, mas eu não compreendia. E eu estava muito focada no trabalho, trabalhando, vivendo a minha vida normal. Eu não vou citar nomes para preservar também a imagem das pessoas que foram envolvidas nesse processo na minha vida. As pessoas que me conhecem sabem, mas eu prefiro não citar. Mas então começou, né? Eu estava muito focada no trabalho, no auge, com minha vida financeira muito equilibrada, minha vida sentimental aparentemente tudo muito bem, estava tudo muito bem aos meus olhos naturais. Só que, aos meus olhos naturais, né? Só que no mundo espiritual estava tudo fora do lugar. E eu ia, porque eu não tinha para mim, não tinha tempo ruim para trabalhar. E eu estava indo, hoje eu moro em Petrolina, na época eu morava em Juazeiro, e eu estava indo para Ceará fazer uma entrega na chuva, à noite. E a voz de Deus bradou no meu coração: a sua preocupação tem que ser em conquistar tesouro no céu, que nem a traça e nem o ferrugem corrói. Interessante que foi forte quando Deus falou comigo e eu fiquei só para mim. Eu estava com outra pessoa no carro e eu não falei. Foi impactante, eu não falei nada. Quando eu cheguei na casa que eu ia fazer a entrega, o pessoal era católico. E o dono da casa falou exatamente isso. As pessoas estão preocupadas em conquistar as riquezas aqui na terra, mas a preocupação tem que ser em conquistar tesouro no céu. Ali foi uma confirmação. Daí para cá, minha vida virou um redemoinho, um rebuliço muito grande. E Deus começou a tirar. E Deus me tirou do auge e me colocou no isolamento. E por quase 3 anos, aproximadamente 3 anos, a minha vida foi literalmente em jejum, oração, meditação na palavra e trancada no isolamento, no quarto, que é no lugar de intimidade com Deus. E então foi muito fácil começar nos mistérios, mas eu não sabia a proporção que eu ia me aprofundando, eu não sabia que a cobrança ia sendo maior. E Deus começou a pedir muitas coisas e me direcionar a fazer muitas coisas. Eu estou falando espiritualmente falando, acerca de jejum, de monte, de direções, muitas direções. Enfim,
foi uma lei, um tempo de um quartel fechado, de aprendizado doloroso, porém satisfatório hoje, porque se eu não tivesse passado por esse processo, eu não estaria aqui, com certeza. Não estaria, com certeza. Deus sabe o caminho de levar o palácio. Quando eu falo do palácio, eu falo do reino de Deus, o centro da vontade de Deus. A paz do Senhor, Lucineide, a paz de Leide, a paz. Eu aqui, concentrada, a paz do Senhor, povo de Deus abençoado. Jesus abençoe, Simone. Um cheiro, saudade. Então, como eu estava falando, nesse processo de ensinamento, eu estava com umas poucas pessoas que Deus separou para fazer essa construção que era dentro de nós. E hoje estou falando esse testemunho porque eu passei por um processo muito fechado, uma lei muito fechada, muito rigorosa. E o general era o próprio Deus. Por momentos, quando eu entrava no quarto, que a dor estava tão grande, que eu pensava em murmurar, em dizer: Deus, por que tu está fazendo isso? Por que isso está acontecendo? De ver o Espírito de Deus bradar e dizer: um sopro meu que destrói aí agora. Então, níveis de intimidade que pela graça, pela misericórdia, o Senhor foi levando, que foi fazendo crescer espiritualmente. E foi necessário esse processo. Foi necessário esse processo para aprender. E por isso, hoje eu estou aqui não para ministrar essa lei, mas para falar da graça. Que depois de tanta luta ali, de tanto regime fechado, de tanta renúncia, foi um aprendizado muito doloroso, pelo qual quem me doutrinou foi o próprio Deus. Nesse processo, eu não usava maquiagem, eu não pintava a unha, eu não usava calça, ou seja, e eu não sentia vontade. Eu não sentia vontade de fazer nada disso. Não era uma coisa forçada. Deus tirou. Verdadeiramente, quem faz tudo em nossas vidas é o Espírito Santo. É por isso que o Evangelho ele tem que ser pregado com muito amor. A graça ela tem que ser pregada com amor. Porque se o amor de Deus, se o Espírito Santo não convencer, ninguém mais convence. Então, o Espírito Santo tirou tudo isso, toda a vontade, tudo. E o meu maior prazer era só buscar, era só jejuar, era só orar. Inclusive, Simone Alves, ela falou aqui, e na época que eu estava nesse regime, Deus me usou até para a vida dela também, nessa época. Ela está aí, testemunha, ela comentou aqui, é testemunha. Então assim, mas eu falando desse testemunho, porque hoje, depois desse aprendizado, o Espírito Santo me devolveu novamente o que ele o desejo de trabalhar, a vontade de voltar, e ele foi devolvendo, e ele foi direcionando, apresentando a graça. E por ele ter apresentado a graça, ele foi me envolvendo em mistérios mais profundos que não convém falar aqui, mas mistérios que ele foi revelando, que ele foi direcionando até chegar na graça, aonde o véu foi rasgado. E aqui o Senhor falou: Abraão foi aceito porque creu. Quando é que você crê? Quando Deus lhe manda fazer e você faz. Mas muitas vezes você está no seu trabalho, tudo bem, tudo certinho, tudo dando certo, tudo tranquilo. Mas Deus que conhece o seu futuro diz: saia,
e vá para outro lugar. E aí? Vai fazer como? Não, porque eu tô com um salário estável, tá tudo bem. Como é que eu vou me manter? Você vai começar a olhar pro natural e aquela direção que Deus está lhe dando, ela já começa a não fazer mais sentido, porque você, pelo seu natural, você vai achar que não vai dar certo. Mas eu quero dizer que quando Deus manda fazer, Ele sabe o que Ele está mandando. Porque se Ele aceitou Abraão, é porque Ele disse a Abraão, aleluia. Ele disse a Abraão, sai da tua terra, Abraão. Sai do meio da tua parentela. É fácil? Você está hoje na sua terra, na sua parentela, com a sua vida toda estabilizada. Aí Deus chega e diz, sai e vai para onde eu vou te mostrar. Porque Deus disse para Elias, Elias estava sendo alimentado por corvos e Deus cessou ali o alimento. Aí ele disse assim, Elias, vai para Serepta, vai para uma cidade, porque lá eu já ordenei a uma viúva que te sustente. O que foi que Elias fez? Elias partiu e foi na direção de Deus. Mas muitas vezes Deus manda ir, e o que é que a gente faz? Não vai, por quê? Porque tem medo. E não obedece. E deixa de viver o melhor de Deus. Eu tô falando isso por quê? Porque eu tenho um respaldo. Porque o que Deus, até aqui, o que o Senhor tem me mandado fazer, pode ser que amanhã Deus me dê uma direção e eu não faça. Porque nós somos falhos. E eu não sou diferente de ninguém. Pode ser que amanhã eu fale e eu desobedeça. Mas até aqui, de 5 anos para cá, o que Deus tem mandado eu fazer, eu tenho feito. E por isso Ele me deu essa palavra. Quando Deus me deu essa palavra em Romanos 4, Deus me deu essa palavra na linguagem viva. Se vocês têm acesso à linguagem viva de Romanos 4, ela é bem detalhada. Abraão foi aceito, não foi porque foi fazer ritual, não foi porque foi todo dia para a igreja, não foi porque foi passar todo dia jejuando e orando, não, foi porque teve fé, creu no que Deus falou. Porque muitas vezes a gente acredita em tudo. O GPS, nosso GPS do carro, ele diz, vira à direita, vira à esquerda, e a gente acredita, e ele muitas vezes, eu não entendo muito, uma vez, em Salvador, eu não sei muito mexer com isso, eu estava pelo GPS, acabei entrando numa favela. Porque o GPS leva para a favela quando você não conhece. Porque o GPS é falho, agora Deus é perfeito. Deus sabe o que Ele está fazendo. Essa mensagem tem endereço certo. Se Deus está mandando você ir, vá. É loucura? É. Joquebede, a mãe de Moisés, Deus me deu essa palavra já tem alguns dias e ela queima até hoje no meu coração. Eu até ministrei ela, já tem uns dias, mas hoje Deus está trazendo de novo. Porque Joquebede, ela estava com um projeto guardado. É forte, Jesus. Deus, quando Ele quer falar, Ele não pede licença. Ela estava com um projeto guardado, que era Moisés. Só que tinha uma lei ali, que todo filho, homem, todo menino que nascesse do sexo masculino, tinha que morrer. O rei ordenou. Então, lei tem que ser cumprida. A lei era essa. Só que a mãe ama o filho e Moisés tinha um projeto grandioso de libertar uma nação. Deus não ia deixar que esse projeto morresse. E Deus não deixou. Mas o que acontece? Ela estava com um projeto ali guardado. Completou 3 meses. É forte. O menino começou a chorar. Iam descobrir. Porque choro de criança, iam descobrir. O que acontece? Com certeza, ela deve ter orado.
E Deus deu a direção para ela pegar o Moisés dela, o filho amado, colocar num barquinho, numa canoa e colocar no rio e deixar a água levar. E se a água engolisse? E se virasse? E se um bicho picasse? E se morresse afogado? E se, esse tanto de si que você se questiona? Ei, decovarabalai, aleluia. E se? A atitude arriscada gera resultado. Porém, o medroso nunca vai receber o melhor de Deus. Não vai. Ela pegou o barquinho, colocou lá, mas quem estava na supervisão ali era Deus, que usou Miriam. E ela foi. Interessante que foi na hora certa. Deus sabia a hora que a princesa ia para a margem do rio? Sabia. E as concubinas da princesa também, as servas da princesa foi também. Interessante que a serva da princesa foi e estava na margem do rio. E a princesa estava lá também. Mas quem viu Moisés não foi as servas, foi a princesa. Porque Deus sabia a hora exata, Deus sabia o momento exato que ela tinha que colocar o amor da vida dela. Eita Deus! Naquele barquinho. É forte. E colocou naquele barquinho e confiou totalmente na direção divina. Mas interessante que o caminho foi mais que excelente. Porque quando ela tinha duas opções. Ou ela colocava lá, ou ela deixava morrer. Porque se ele ficasse chorando lá, os soldados iam invadir a casa dela e ia matar o filho dela, porque a lei era essa. Então, de qualquer maneira, já estava morto. Já está morto de todo jeito. Não se preocupe não, que se você não tomar uma atitude arriscada, está morto de todo jeito, porque o decreto é de morte. Deus sabe com quem é que ele está falando. Jesus tem um recado, Gileide. É forte. Deus quer falar contigo, Gileide. Aleluia. Interessante que ela arriscou tudo ali. Pegou, colocou lá e confiou. E quando ela confiou, a princesa viu. Miriam, que não era besta nem nada, se aproximou da princesa e disse: tem uma ama que ela pode amamentar o menino. Porque a princesa tinha dinheiro, mas não tinha leite. Sabe quem é que tem leite? Eu e você. Porque ela não tinha leite não para amamentar. Ela tinha um recurso. Ela tinha condição de criar. Mas eu quero lhe dizer, foi igual Baraque e Débora. Baraque tinha um exército. Baraque tinha tudo. Mas não tinha a presença de Deus. Não tinha a sabedoria divina que Débora tinha para vencer aquela guerra. Porque só vence aquele que está alinhado com Deus. Aquele que tem a sabedoria divina. E o mérito é de quem? De Deus. Porque quem é que escolhe ele? Eu não pedi para ser escolhida. Quem escolheu foi ele. Você pediu para ser escolhida para esse projeto? Não. Quem escolheu foi Deus. Então agora bota a mão na massa e conclua o que Deus lhe entregou. Faça o que Deus está mandando. Porque Deus sabe o que é que Ele está falando contigo. Então, no momento que ela pegou, para eu estar gravando essa live aqui, falando isso aqui, é porque Deus falou comigo, me inquietou desde cedo. Hoje tinha aniversário para ir, hoje tinha outras coisas para fazer, ainda vou fazer quando terminar aqui a live, mas antes de gravar, Deus não me deixou sair. Ele poderia até deixar se eu quisesse, mas eu decidi obedecer. E será que você está preparado para Deus dizer agora pare tudo
e vá gravar um áudio para alguém e vá falar o que eu estou mandando você falar. Porque muitas vezes a gente se prende, porque eu não queria falar. Eu não queria me expor aqui no Facebook. Eu não queria. Mas Deus quis. Então obedecer melhor. Porque até para fazer um canal no YouTube, eu passei a noite toda, Deus não me deixou dormir. Até 5 horas da manhã. Enquanto eu não fiz esse canal, eu não consegui dormir. Quando Deus quer, Ele faz. Então assim, eu não quero, Deus sabe, não é de mim querer me expor, até porque eu prefiro me reservar, mas Deus quis, porque Deus quer falar contigo. Porque Deus quer te alcançar nessa mensagem. Porque Ele quer dizer, tome uma atitude. Porque muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas porque vai pensar no que A e B fala. E o que o homem pode nos fazer? O que é que alguém que é hipó, igual a nós, somos todos irmãos iguais, pode fazer? Então, bom é Deus. Se Ele é bom e Ele dá a direção, faça o que Deus está mandando. Ela pegou e botou o barquinho ali, botou o Moisés dela no barco e confiou. Quando Miriam viu a princesa, e ela sugeriu ali, o Espírito de Deus já tinha tocado no coração dela e ela vai lá. Porque quando Deus dá uma direção, Ele já preparou o coração. Deus sabe trabalhar. É tão fácil controlar o coração do homem quanto as ondas do mar. E Deus inclina para onde Ele quer, na hora que Ele quer, porque quem controla é Deus. Ele impõe limite às ondas do mar. Ele impõe limite. Um dia Deus falou para mim assim, se eu não colocar o limite, vai morrer, porque se as ondas ultrapassar as cidades ribeirinhas, todas são destruídas. Ou seja, para isso que tu tá passando, se eu não pôr a minha mão, se eu não impor limite, tu morre, tu padece. Enquanto a promessa de Deus não se cumpre, enquanto o projeto de Deus não se conclui, tu não morre. Então Deus, Ele sabe o que Ele está fazendo. É loucura? É. Mas é Deus. Eu cheguei aqui totalmente vazia. Eu ia falar um pouco sobre o meu testemunho que Deus estava ministrando no meu coração. Só que Deus sabe como eu sou. E glória a Deus que foi até aqui. Sobre a minha vida pessoal. Porque Deus sabe todas as coisas. Mas o que cada um precisa ouvir, Deus está falando. Quem vai ouvir e vai receber, Deus está falando. Porque se está morto e você não fizer nada, Deus vai cobrar o sangue de você. Porque quando Ele confia algo em nossa mão, uma mãe, ela carrega um filho por 9 meses. E quando ele nasce, o que é que ela faz com ele? Cuida. Vai deixar? Tem até uma lei aí que se abandono de filho, de criança, né? Vai pra cadeia, vai preso, tudo, enfim. Não pode abandonar. Ou seja, Deus está entregando, está vendo que é Deus e está abandonando com medo de quê? Com medo de quem? Porque Deus é que tem poder de matar e ainda lançar a alma no inferno. Só Ele pode. Pode apertar gatilho, pode apontar arma, pode fazer o que quiser. Se não chegou o teu dia, nenhuma bala sai. Porque Deus é Deus que cuida. Deus zela das nossas vidas de forma especial. Então ali, quando ela botou, ela confiou, ela deixou as águas. Deus tinha um projeto, porque eles eram uma família humilde. E ali, mas ela não sabia o caminho do palácio. A mãe de Moisés, ela não sabia. Como é que ela ia se aproximar do rei? Como é que ela ia chegar perto do rei? Como é que eu hoje vou chegar diante do presidente? Aqui, na minha pequenez aqui. Pequena como sou. Nada. Como é que eu vou chegar lá na presidência? Como é que eu vou chegar diante, digamos hoje, de Bolsonaro? Eu não sei. Mas se Deus tem esse projeto na minha vida, Ele sabe.
Ele conhece o caminho. Porque o caminho de colocar Moisés no palácio, Deus conhecia. Foi através do barquinho, foi através de arriscar tudo. E ainda mandou chamar a mãe. E ofereceu para ela salário. Foi cuidar do filho que amava e ainda receber por isso. Porque só Deus faz essas coisas. Receber salário. Ou seja, o salário para aquele que trabalha não é favor, é direito. Você tem o direito. E se você confia em Deus e é aceito por Deus ainda sem trabalhar, tem direito, porque já foi justificado por Ele. Está aqui em Romanos 4, essa palavra. Então, no momento que Deus dá a direção, no momento que Deus manda fazer, você tem que obedecer. Por que Deus me deu essa palavra e me abriu o entendimento? Porque Ele me deu uma direção também e eu obedeci. Fácil? Não. Não é fácil. Mas se obedecer, é o caminho do palácio. Porque você fazer o que você não está vendo nada, naturalmente falando, confiando somente na palavra, creu, como é que você não vai ser aceito por fé? Porque aqui está falando que não é por obras, é por fé. Então, para que ninguém se vanglorie, você precisa crer. Em quem? Em Deus. Precisa ver? Não. Crer. O que ele está falando contigo? Porque o GPS, ele muitas vezes pode até lhe levar numa favela. Ele até pode lhe levar para o caminho da morte. Mas Deus, Ele lhe direcionando, não. Às vezes o GPS fala e a gente obedece o que Ele está fazendo. E Deus fala e precisa fazer não sei quantas provas. 2, 3, 4, 5 provas. É Deus mesmo? É Deus mesmo? E vai querer o quê? Que Deus desenhe? Que Deus desça e se apresente? Porque Deus já falou, Deus já testificou, Deus já disse, a bênção é tua, o projeto é teu. Ei, Decovarabalá cantaricanta. Conclui o que Deus está te entregando. Conclui o que Deus colocou na tua mão. Porque quando Deus confia algo é para cuidar. É para cuidar. E muitas vezes a gente pensa que está cuidando, mas não está. Porque só cuida obedecendo a Deus. Obedecer a Deus é renunciar à nossa vontade e fazer a de Deus. Como hoje, eu queria sair e tive que ficar. Por quê? Porque Deus mandou. Eu confiei na palavra. E antes, quando Deus me deu a direção para vir gravar essa live aqui, eu ainda fui pedir a palavra. Porque Deus me ensinou nesse meio, nesse processo de regime fechado, nesse isolamento, a depender dele de uma forma que muitas vezes eu posso me enganar, porque há muitas vozes, mas essa palavra aqui, ela não engana ninguém. Essa palavra é verdadeira. Aqui é a verdade. Aqui não engana, aqui não lhe leva para o buraco. Então, quando eu pedi a palavra, Deus ainda me deu lá Abacuque, quando ele diz, escreve com letras graúdas, para quem passe correndo, veja. Vai lá e anuncia, porque sou eu que estou mandando. Tem endereço certo. Então, recebe da parte do Senhor, porque tem endereço certo. Confia no que Deus te falou. Agora, mais cedo eu estava falando. Vai conquistar aquele que crê. Aquele que creu. Aquele que tem fé até o fim. Aquele que ainda que a coroa está correndo o risco de sair de um lado para o outro, ainda que está vendo tudo o contrário, mas ele está firme, confiando no que Deus lhe falou. Deus lhe falou, e outro dia Deus falou para mim assim, se eu te falar que 2 mais 2 é 3, tu crê? É forte, né? Creio. Se Deus me falar que 2 mais 2 é 100, eu creio, que dirá 3. Porque é Ele que manda. Ele disse, e se eu te provar? Porque é Ele que prova. Deus não faz do jeito, muitas vezes, perfeitinho que a gente espera, não. Porque muitas vezes os nossos olhos, a gente quer fazer as coisas muito perfeitinho, muito certinho aqui. Mas Deus, Ele vai para o caminho que Ele quer. O certo era fazer o quê? Ali,
era pegar Moisés e colocar naquela canoa e deixar dentro do rio? Ali? Não. Uma pessoa sensata, prudente, uma mãe, o que é que ela ia dizer? Eu vou me humilhar diante da princesa ou do rei, vou clamar, vou apelar para um pedido de socorro, vou fazer alguma coisa, mas eu não posso arriscar jogar meu filho na água. Mas Deus direcionou nessa situação. Joga na água, lança, entrega, confia. Abraão, Deus disse para Abraão assim, interessante, é forte Jesus. Abraão recebeu uma promessa, mesmo ele sendo avançado em idade, mesmo sem possibilidade humana nenhuma de ter filho, porque ele já era avançado em idade e a mulher também, mas ele acreditou, sabendo que o Deus que prometeu é Deus das causas impossíveis, que pode fazer o que promete. E ele confiou, por isso ele foi aceito por Deus, porque ele confiou. E como Deus prometeu para ele, assim se cumpriu. E ele foi, e hoje nós fazemos parte da descendência de Abraão, porque ele acreditou no que Deus falou. Tem noção da diferença que pode fazer a tua descendência, gerações futuras, pela uma decisão de tu crer e aceitar o que Deus está te falando nessa noite? Ou nessa manhã, ou nessa tarde, a hora que vai ouvir, que eu não sei. Mas tem alguém que tem endereço certo? Tem noção do que pode acontecer com a geração em confiar numa palavra que Deus falou? Pode acontecer muita coisa, pode mudar muita coisa, porque Deus dá a direção certa. Deus não une pessoas, une propósito, projeto. Isso aqui eu não ia falar, mas quem está falando aqui é Deus. Se tu quiser receber, tomar posse, eu quero profetizar na tua vida, recebe em nome de Jesus, porque já deu certo, já concluiu o projeto, tu só precisa crer. A árvore, a natureza, interessante, que eu tenho aprendido muito por esses dias, eu tenho passado algumas aflições e Deus ele tem me ensinado que quanto mais você está aflita, quanto mais aflição você passar, mais você precisa se tranquilizar, mais você precisa se reservar, mais você precisa orar, mais você precisa se acalmar, porque é no estágio que você está calmo, que toda ansiedade saiu da sua vida, que você lançou toda ansiedade ao Senhor Jesus, é nesse momento que as coisas começam a acontecer. Você lança a semente lá para uma árvore, para plantar, e você vai ficar lá no pé da árvore para esperar ela crescer e começar a tirar os frutos. Você vai descansar e no tempo certo, determinado por Deus, não é nem no meu e nem no seu, essa árvore vai produzir, vai crescer, vai dar frutos, vai frutificar e vai dar tudo certo. Então tudo que nós precisamos é lançar a semente. A semente. Quando se lança a semente, confie, porque já está tudo feito. Quando foi que foi feito? Quando Deus consumou na cruz. Jesus consumou na cruz. A minha vitória, a tua vitória está consumada. Toma posse. Talvez amanhã entrou uma pessoa agora que Deus está dizendo. Aleluia. Amanhã tu tá cheio de coisa para fazer, não sabe como fazer. Mas o Senhor está dizendo, descanse. Descanse. Confie. Lance hoje a semente. Ore que amanhã vai estar tudo resolvido. Receba, Mariana. É para tu mesmo. É para tu mesmo. Prima linda. Quando eu olhei aí, quando eu vi que tu entrou, o Espírito Santo disse, diga para ela que amanhã, vai estar tudo resolvido. Toma posse. Porque Deus faz como Ele quer. Então, quando a gente lança a semente, descansa. Muitas vezes a gente fica querendo ver com muita ansiedade e não acontece nada, porque a ansiedade atrapalha o agir de Deus. Não andeis ansiosos, porque do amanhã o Senhor já cuidou.
Cuida de hoje, porque hoje é o suficiente. Então, muitas vezes a gente deixa de ser feliz, deixa de viver, porque não vive o presente. O presente é hoje, já está dizendo o nome presente, hoje o dia. Aí eu não vou deixar de viver hoje o dia, o presente, porque eu estou preocupada com amanhã, que vai acontecer isso e aquilo. E muitas vezes a minha preocupação é tão grande e amanhã nem acontece tudo que eu me preocupei. Então, descansa no que Deus está te falando, descansa no que Deus te disse, confia. Abraão creu. Abraão não quis saber quando era que o filho ia nascer. Interessante que Abraão recebeu a promessa de ter um filho, que foi o próprio Deus que deu. Mas Sara se achou impossibilitada de executar essa tarefa. E ela quis dar uma mãozinha para Deus. Mas ninguém ensina Deus a trabalhar. Ele trabalha de forma perfeita e como quer. Aí ela disse, vou pegar a minha serva, Agar, e vou entregar para que tu se deite com ela, já que Deus prometeu e eu não posso gerar, então faz isso com ela, né? E ali nasceu Ismael. Ismael foi antecipação da promessa. O que foi que aconteceu com Ismael? Né? Até hoje, né? A descendência de inimigo do povo de Deus. Mas tudo coopera. Deus permitiu, fez parte do propósito, Deus permitiu que Ismael nascesse, até porque Deus cuidou de Agar ali no deserto com Ismael. Mas o sofrimento de Sara, o que aconteceu com Sara quando ela via a serva dela ali com o filho do marido dela, do homem que ela amava, ali para ela não foi fácil, mas ela quis antecipar. Muitas vezes nós queremos antecipar. Se você colocar um bolo no forno e você abrir, na hora que você coloca o bolo, ele vai solar. Mas se você tiver paciência, eu estou recebendo Jesus, se você tiver paciência e esperar, você vai comer bolo fofo, vai comer bolo solado. Então muitas vezes o que falta em nós é só paciência, porque já está pronto, já está preparado. Só que Deus precisa nos preparar para tomar posse do que já é nosso por direito. Porque se eu tomar posse do que já é meu despreparado, eu vou colocar a perder. Então, espera com paciência, Deus está te preparando para te entregar. A bênção é tua, a vitória é tua, a túnica não coube em nenhum dos irmãos, só coube em José. Invejaram, quiseram, jogaram no buraco, venderam, fizeram tudo o que quiseram ali para apagar o brilho de José, para destruir o sonho de José. Mas o projeto que Deus estabeleceu na minha e na tua vida, ninguém apaga, ninguém tira, ninguém destrói, porque fez parte do aprendizado ali de José, porque José aprendeu. Ele aprendeu que tudo que ele passou foi para a glória de Deus. A ponto do amor tá tão grande no coração dele que quando os irmãos se apresentaram ali para ele, Deus me fez hoje caminhar pela Bíblia. Glória a Deus por isso, né? Quando os irmãos se apresentaram para ele e tiveram que engolir. Porque os irmãos disseram para o pai que ele estava morto. Depois volta lá e dizer, ele está vivo. E agora? A mentira que inventaram com teu nome, Deus vai fazer voltar lá e desmentir. Vai te honrar. Decovarabala cantar e canta. Porque Deus justifica ainda na terra. Ei, decovarabala cantar e canta. Recebe. Tu sabe que é para tu. Inventaram mentira com teu nome. Ei, decovarabala cantar e canta. Disseram que você fez, que você falou, que aconteceu. Tudo mentira. Mas a mesma boca que falou a mentira vai voltar lá e vai dizer, ei, ela tá brilhando agora. Ai, cheira de covarabala cantar e canta. É pra tu mesmo. Glória a Deus, não vou citar teu nome, mas tu sabe. Ei, cheira de covarabala cantar e canta. Vou falar contigo no particular. Cheira de covarabala cantar e canta.
Porque Deus vai te justificar. Aleluia. Mas eu vou falar porque Deus está mandando. Deus vai te justificar, Catiane. Ei, Decovarabala Cantaricanta. É pra tu, Decovarabala Cantaricanta. Porque a mesma boca que mentiu vai ser a mesma boca que vai falar a verdade. Porque eles mentiram. Eles inventaram lá. Eles foram lá dizer que ele estava morto. Simplesmente por inveja, querendo roubar o que é teu. O que é meu. Eu estou tentando parar aqui para não ficar muito longo, porque eu sei que a nossa vida é uma correria agitada. Mas Deus não está dizendo, fala. Então eu não posso parar o Espírito Santo. Quando eles juntaram ali, quando eles venderam e eles chegaram para anunciar a morte de José para o pai de José, aleluia, chorou amargamente, porque José era o filho que ele amava. Isso despertou os ciúmes, a inveja. Sabe por que essa inveja? Porque é o amor. É igual Penina. Penina tinha raiva de Ana porque o Cana amava mais Ana do que ela. O amor era pela vida de Ana. O amor era pela vida de José. Isso despertou aquele amor. E ali ele foi vendido. Mas eles tiveram que voltar lá e dizer, ele não está morto não. Ele está vivo. E agora, quem vai sustentar a nossa casa é ele. Porque todo o poder está na mão dele. Abaixo do rei, quem manda é ele. Quem governa é ele. Porque o cargo de governador foi para aquele que foi humilhado, foi para aquele que foi pisoteado, que foi vendido, foi para aquele que passou por tudo isso. Eu quero dizer para você que o preço foi alto. Eu quero dizer para você que está passando por um processo, mas a recompensa é governo. Ai, cheira de covarabala, vai governar na terra. É governo a recompensa, porque José, quando ele estava preso, interessante que Deus é tão ciumento com a glória dele, que quando o preso estava lá, que José revelou o sonho, o preso, ele disse, quando tu chegar lá no palácio, se lembre de mim. Mas Deus não deixou nem ele lembrar, porque a glória não era para ele, para homem, a glória era de Deus. Porque quem ia fazer, quem ia tirar ele da prisão era o próprio Deus. É Deus que tira, é Deus que salva. O rei Joaquim, ele recebeu vestes novas, mudança, e começou a sentar na mesa do rei e foi sustentado até o último dia de vida dele. Porque aquele que passa por um processo tem recompensa do céu. Muitas vezes a dor é tão grande, a gente não tem noção do que o nosso irmão está passando. A gente não sabe a luta de ninguém. É por isso que Deus me ensinou nesse particular a não julgar, porque a gente não sabe qual o nível de intimidade de cada um com Deus para estar julgando e nem sabe o que cada um está passando para estar julgando. Então muitas vezes eu estou julgando o meu irmão porque era para ele fazer isso, era para ele fazer aquilo, porque ele tinha que agir dessa forma, porque ele é isso, porque ele é aquilo, mas só Deus e ele sabe o que ele passa, o que ele está passando. Então a ordem do Senhor para mim e para você é confiar em Deus e não julgar o nosso irmão. O que ele está passando, quem conhece é Deus, quem sabe é Deus. Então, que Deus, ele possa direcionar o Moisés no lugar certo, a partir da tua atitude. Porque o amor, ele é demonstrado com atitudes. A atitude dela foi arriscada, mas foi a atitude que levou ela até o palácio para receber salário cuidando do filho que amava. E ali ficou tudo bem, ficou salvo. É lógico que teve um processo até chegar no tempo de Moisés ser levantado libertador, foi todo um processo. Mas para aquela situação ali, foi salvo, ela foi salva. Eles foram salvos, Porque a direção de Deus foi essa. Então, se Deus está mandando tu tomar uma atitude arriscada, se é arriscado demais, se tá com medo de não dar certo, Aquele que põe a mão no arado e recua não é digno de entrar no reino do céu,
no reino de Deus. Então não recua, persevera, continua. Se Deus te entregou um projeto, conclui, porque só foi aceito aquele que concluiu e os pecados foram apagados. Para quem está chegando agora que não viu a palavra foi Romanos 4. Romanos 4 diz que Abraão foi aceito porque confiou no que Deus falou, acreditou. E muitas vezes Deus manda sair de um emprego, muitas vezes Deus manda tomar uma decisão arriscada, porque Deus conhece o nosso futuro. Para o novo chegar, o velho tem que sair. Deus quer tirar o velho e muitas vezes a gente se prende à nossa limitação humana. Eu quero dizer que Deus é ilimitado. Ele sabe o que Ele está mandando fazer. Se Ele está te dando a direção de fazer, faça. Tome a atitude arriscada. Lance seu Moisés nas águas. Entregue o seu Isaque ao Senhor. Porque Abraão foi lá. Quando Ismael nasceu, foi antecipado, fora da direção. Porque Deus disse que ele ia ser pai. Mas não disse que era com a serva. Era com a esposa, era com Sara. Mas Sara quis botar outra pessoa no meio, na parada ali, para dar uma mãozinha a Deus. Mas quando Deus voltou para pedir o filho, Ele disse: é o teu único filho que tu ama, é Isaque que eu quero. E ali Ele pediu Isaque. E Abraão, mais uma vez, que fé. Eu não tenho coragem de pegar meu filho para levar para matar. Você também não tem. Quem é mãe, quem é pai sabe. É muito amor envolvido. Para pegar e mandar e levar para matar, para o matadouro. Mas Abraão confiou no que Deus falou. Porque Deus não queria o filho de Abraão. Deus queria o coração. Deus queria a confiança, a fé. Então Abraão foi e lançou tudo. Eu sei que o Deus Todo-Poderoso, que até aqui me sustentou. Interessante que Abraão, ele acreditava no que Deus falava. Abraão não tinha passado por ritual nenhum, não estava em igreja, não estava em ritual evangélico, nada. Ele era uma pessoa normal, até Deus chegar para ele e dizer: sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E ele confiou naquilo ali e seguiu o que Deus mandou. É fácil? Não. E aí quando chegou mais na frente, agora me dá o teu filho, mais uma vez foi provado. E por isso ele foi aceito. Todas as vezes ele foi aceito. Porque quando Deus escolhe, Ele sabe quem Ele escolhe. Ele sabe que tem fé no meu coração. Ele sabe que tem fé no teu coração. Então pega essa direção de Deus e coloca em prática. Conclui, porque Salomão hoje não é lembrado somente porque ficou com quase 1000 mulheres, saiu da direção de Deus, foi para a idolatria, não. Ele foi lembrado porque ele foi o homem mais sábio, porque ele construiu o templo que era para Davi construir, e ele concluiu o projeto que Deus entregou na mão dele. Noé também. Noé recebeu a proposta da arca. A arca era um projeto muito difícil, demorou décadas para se concretizar, mas ele confiou, trabalhou pesado, trabalhou duro, só ele confiando. E por isso, apesar de ter ficado nu, de ter se embriagado, porque hoje vai o evangélico, pega e se embriaga e vai e fica nu aí. O que acontece? Começa logo a apedrejar. E não é o povo do mundo não, viu? É o povo mesmo do meio. Porque o nosso dever é ir pro quarto orar. Jesus, está acontecendo alguma coisa com esse irmão. Está acontecendo alguma coisa com essa irmã. Vamos orar. Jesus, abençoa a vida dela. Faz alguma coisa. Não criticar e condenar. Mas ali, Noé não foi reconhecido hoje. Por isso não. Noé foi reconhecido porque recebeu o projeto de Deus. O projeto da arca. E concluiu. E eu quero dizer que quando Deus te dá um projeto, aleluia, Ele também te dá capacidade, recurso, condição para finalizar o que Ele te deu. Porque Neemias também não tinha possibilidade. Hoje Deus quis passear pela Bíblia. Amém, glória a Deus. Neemias não tinha condição nenhuma. Era copeiro. Copeiro do rei. Sabe o que é copeiro? Copeiro. Ele experimentava as comidas, as bebidas antes do rei. Porque se tivesse envenenado, quem morria primeiro era ele.
Só que ele não tinha opção, ele não tinha escolha, porque o rei era rei e ele era servo e ele tinha que fazer aquilo ali. Era o trabalho dele. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas ele recebeu a missão de Deus de reconstruir uma cidade. E ele não tinha recurso de nada, porque ele era copeiro. Mas o que foi que Deus fez? Quebrantou o coração do rei. O rei olhou para Neemias e disse: "Por que é que tu tá triste?" Porque ele já pensou bem que ele pensou, né? Não está na Bíblia, mas eu imagino que ele deve ter pensado. É bem que ele comeu um veneno aí, né? Entristeceu ele, fez mal aí, essa comida que ele comeu, porque ele experimentava antes as comidas e as bebidas, para depois o rei comer e estava tudo bem, tudo tranquilo. E ali, Neemias estava triste, isolado, porque ele recebeu a notícia que o povo dele estava tudo destruído, a cidade estava destruída. E ele queria fazer alguma coisa. Era uma nação, ele queria fazer alguma coisa. E o rei foi quebrantado ali, porque Deus já tinha preparado. Deu cartas, deu recurso. Tudo que Neemias precisou para a reconstrução dos muros, para fechar as brechas, para tampar, para fazer, para reerguer, Neemias teve. Porque quando Deus te chama, Ele te dá o projeto e Ele também te dá os recursos. Ele também, eu estou ministrando aqui, mas eu estou recebendo essa palavra. Porque Deus está falando comigo também. Porque muitas vezes a gente olha para a nossa capacidade e não vê como, não vê condição. Não tem condição. Porque Deus não dá promessa pequena. Porque Ele não é pequeno. E é bem maior do que nós. Então como é que nós, a nossa mentalidade pequena, a nossa mentalidade humana, vai dizer que tem possibilidade um projeto de Deus? Não diz. Por quê? Porque a gente acha que é impossível para nós, temos as nossas impossibilidades, e Deus também é. Só que quando Deus ele dá um projeto maior, quando Deus deu o projeto da arca, Deus já sabia que ia destruir toda a humanidade, mas também ia destruir e depois ia construir. Muitas vezes é necessário destruir algo para construir outra coisa. Essa revelação é do céu, viu? Desceu agora. É necessário destruir para depois reconstruir novamente. Como que Deus destrói? Mas Deus não destrói? Tem gente que vai dizer que Deus não destrói. Como é que não destrói? Se Deus disse: "Me arrependi de ter feito esse povo, eu vou destruir tudo." Mas olhou para Noé, achou graça em Noé e disse: "Tu vai construir uma arca e só vai ser salvo tu e a tua casa, a tua família." Porque ele achou graça em Noé. Que nesse momento Deus ache graça em mim e em você. Porque o decreto era de morte, era de destruição total, ia destruir. Mas ele destruiu de fato e de verdade, mas ele construiu novamente. E hoje nós estamos aqui porque foi tudo construído novamente. Foi feita uma aliança. Uma aliança foi feita. E porque essa aliança foi feita, Deus se comprometeu a não destruir mais da forma como ele destruiu. Com a água ele se comprometeu porque a aliança foi feita. Porque ele achou graça em Noé. Achou graça. Então, louvado seja Deus. Louvado seja Deus, né? Porque ainda que seja destruído aqui, mas vai ser construído muito melhor. Porque aquele povo era um povo pecador, um povo pecador, né? Se for falar hoje, quem é que pode falar de pecado de ninguém? Eu falo de pecado de ninguém, porque de todas as pessoas mais falha, eu sou, acho que a mais falha, a mais que falha, que erra o tempo todo. Então eu não posso falar de pecado de ninguém, não posso falar de vida de ninguém, porque se eu tiver alguém para falar da vida, eu tenho que olhar pro espelho, porque eu tenho que falar logo é da minha, porque minha vida está precisando de conserto toda hora, e Jesus sabe disso, quem me conhece é Ele. Por graça, por bondade e misericórdia, Ele usa eu e usa você. Então, muitas vezes, lá em Coríntios fala que se o homem se examinar a si mesmo, ele não seria condenado. Porque muitas vezes a gente é tão ágil
especialista em examinar a vida dos outros, que muitas vezes a gente não examina a nossa. A casa tá de cabeça para baixo, pegando fogo, tudo escuro, tudo destruído, e dando conta da vida alheia, dando conta da vida dos outros, dando conta do vizinho. Para de dar conta da vida dos outros e dar conta de dentro de casa, porque quando a gente não tem o que fazer, a gente ora. E quando a gente ora, Deus ouve. E quando há conexão com o céu, Ele faz alguma coisa, Ele resolve. Então, em vez de falar para A e para B, fala para Jesus, fala para Deus. Fica até melhor, vai sentir prazer, porque quando você entra na presença de Deus em oração, quando você ora, você sente prazer. Sai com prazer da oração, sai se sentindo melhor. Então é melhor orar do que dar conta da vida alheia, né? Não é verdade? Eu sei que isso não acontece aqui, né? Com quem está com a gente aqui, porque nós somos cristãos, né? A gente não dá conta da vida dos outros. Isso é só para quem está lá fora, né? Mas é assim. Então, bora fazer a obra do Senhor de maneira que agrada o coração de Deus, né? Eu ia dizer aqui com perfeição, mas eu tenho até temor de falar essa palavra de perfeição, porque perfeito é Jesus, né? Mas Ele disse, ande na minha presença e ser perfeito. Se Ele, que é o dono da palavra, disse isso, quem sou eu para dizer o contrário? Se está na presença do Senhor é ser perfeito para Ele, que você seja perfeito e eu seja perfeita também. Na presença de Deus, na vontade de Deus. E a vontade de Deus não é a nossa, mas é boa, perfeita e agradável, é a melhor. A vontade do Senhor é melhor do que a nossa, né? Eu quero agradecer, né, essa oportunidade. Eu não sei se Deus vai me dar outras direções, mas para fazer outras lives, né? No próximo, não sei, mas se Deus der, eu vou fazer novamente, porque muitas vezes nós somos muito egoístas. E porque muita gente já faz. E muitas vezes eu estou precisando de uma palavra, muitas vezes eu estou triste, muitas vezes eu estou angustiada. E são tantos vasos, tantos homens de Deus, mulheres de Deus, né, que se disponibilizam a fazer a obra. Às vezes eu abro o YouTube ou o Facebook e recebo uma palavra que me ajuda tanto, né? E muitas vezes nós somos tão egoístas. As pessoas estão precisando receber uma revelação que Deus te deu, né? Como Deus tá falando aqui, conclua o projeto de Deus. Muitas vezes Deus sabe que você está precisando ouvir e às vezes a gente querendo fazer as nossas atividades ou querendo, né, às vezes até com timidez, com vergonha. Eu confesso que eu não me sinto assim. É Deus que está fazendo isso aqui, né? Mas glória a Deus, porque se eu recebi essa palavra, eu acredito que você também, que você possa tomar uma atitude, porque o sucesso também não é só pensamento positivo. Se você for ficar só pensando positivo e não fizer nada, também nada acontece. Tem que ser uma junção, pensamento positivo e ação, atitude. Haja, invista no seu projeto, invista no seu sonho, invista no que você quer. Se Deus colocou esse sonho no seu coração, o sonho é grande, o projeto é grande, mas não foi Ele que deu, não foi Ele que colocou. Às vezes pode ser muito grande aos seus olhos, mas se foi Deus que deu, Ele conclui. Agora, a nossa parte, Deus disse, Davi, tu vai construir o templo, né? Para mim, até então era Davi, mas Davi chegou e disse, queria fazer e ele disse, não, quem vai fazer não é tu, quem vai fazer é Salomão. Então, Deus poderia fazer, mandar uma palavra e o templo ia aparecer, porque tudo Ele faz, Ele é soberano, Ele é Senhor. Mas Ele quis que o homem fizesse, Ele quis a participação do homem. Então, Deus quer a minha participação e a sua participação no projeto dEle. O projeto não é meu e nem seu. E o projeto de Deus não é egoísta, só para mim,
ou só para você, individual. Não, é para ajudar muitas almas, é para ajudar muita gente. Então é com almas, é com projeto. Agora imagine, o rei decretou ali a morte de Moisés, dos meninos, e Moisés ia morrer. Agora imagina se Moisés morre. Moisés era escolhido no ventre para ser o libertador, para libertar uma nação que vivia na escravidão, no sofrimento. Tu tem noção desse projeto teu concluído? A quantidade de pessoas que vão ser alcançadas depois que concluir esse projeto teu? Tu tem noção da quantidade das almas? Porque Deus, Ele sabe quem Ele escolhe. A valentia que está no teu coração, a valentia que está nas tuas atitudes, quem deu foi Deus. Porque só Deus, para chegar para um homem e dar ousadia de dizer: tu vem a mim com flechas, mas eu vou a ti com 5 pedrinhas, em nome do Senhor dos Exércitos. Que ousadia é essa? Valentia de quem? Porque ele sabia que o Deus que era com ele, que deu vitória a ele no leão, que deu vitória a ele lá quando ele cuidava das ovelhas, era o mesmo Deus que ia dar vitória no Golias. Então tudo isso que você já passou, todas essas lutas, tudo isso é para que na hora certa vai ser gerada uma oportunidade. Ei, Decovarabala cantar e canta. E é tudo isso que nós passamos, tudo isso é exatamente para nesse momento certo esse Golias ele cair por terra. Ei, Decovarabala cantar e canta. E foi no momento que o Golias caiu por terra que a atenção do rei foi despertada. E ali ele ficou isento de imposto. Estou falando de Davi, quando derrotou o Golias. Eu tô falando não, quem tá falando é Jesus, porque por mim eu já tinha finalizado, até porque eu vou sair, eu já tinha finalizado essa live, mas o Espírito Santo, ele continua falando. Então é porque ele sabe quem precisa ouvir ainda, né? Porque quem tá falando é ele fala a hora que ele quer e termina a hora que ele quer, né? E a gente tá aqui é para obedecer. Então Davi, quando ele recebeu ali, quando ele viu, Davi ia levar alimento para os irmãos. Davi estava alimentando os irmãos. Davi estava sendo provedor. Ei, Decovarabala cantaricanta. Deus te levantou para ser provedor? Ei, Xeredecovarabala cantaricanta. Ai, Decovarabala cantaricanta. E muitas vezes Deus te dá essa missão e tu nem procura saber como é que estão seus irmãos. Não vai nem lá procurar. Deus disse, vai ser provedor. Eu, provedor? Nem quer saber no egoísmo. Aí quer receber vitória? Como? Sem obedecer? É forte. Aí ele foi lá ser provedor dos irmãos, levar alimento lá para os irmãos. Quando chegou lá para levar alimento, ele descobriu ali que o Golias estava afrontando há 40 dias e 40 noites ali sem parar e estavam todos com medo. E quem derrotasse o Golias ia ficar isento de imposto, ia casar com a filha do rei, ia para o palácio. E ele não foi besta não. Ele disse, ganha o quê? Ah, pois eu vou fazer isso. Eu vou lá. Quem é esse incircuncioso para afrontar o Deus vivo? Davi sabia quem era Deus. Por que Davi sabia? Porque ele tinha vivido experiência com Deus. Vive experiência com Deus para na hora de enfrentar o Golias, você ir lá e derrotar ele. Nós temos que ter experiência. Porque como é que vai saber que esse Deus age se não tiver experiência? E muitas vezes as experiências que Deus nos permite viver são experiências em momentos não muito agradáveis. Eu não vou nem dizer momentos difíceis, né? Porque já é tão comum essa palavra, mas momentos não tão agradáveis, porque eu creio que até esses momentos que aos nossos olhos não são momentos muito bons, não são momentos bons, mas são momentos que Deus proporciona em nossas vidas para nos fazer crescer e vai cooperar para o nosso bem, para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar o nosso ser, a nossa convivência com família, a nossa convivência com as pessoas no dia a dia, no trabalho, aonde estiver, tudo isso coopera, porque
a humildade muitas vezes ela só vai sair na vida de alguém depois que ela passa por um processo, né? E muitas vezes a arrogância é tão grande que é necessário que tudo seja tirado, como aconteceu na minha vida, que tudo seja tirado, que tudo, né, que vá mesmo para aquela situação difícil, que é para reconhecer que é pó, que não é nada, ser humilde e alcançar a misericórdia de Deus, porque a palavra do Senhor diz que os humilhados serão exaltados, né? Então Davi, ele aproveitou uma oportunidade. Débora também, quando Baraque foi até ela, Baraque foi até Débora e chamou ela para ir para a guerra com ele. Ela disse que ia. Ela foi, porque era mulher de Deus. Mas ela disse que a honra não seria dele. A honra seria de uma mulher. É forte. Então, vai aparecer a oportunidade. Não seja besta. Vá. Porque Jefité foi expulso. Jefité foi expulso pelos próprios irmãos, porque era filho da prostituta. Mas na hora que eles estavam lá na guerra, na hora que ele estava lá perdendo, na desgraça, lá na destruição, eles foram atrás de Jefité. Só que Jefité disse: ei, e aí? E agora? Quer dizer que vocês me expulsaram e agora vêm atrás de mim? O que é que eu vou ganhar com isso? Você vai ser o nosso líder. Então exija, porque você foi expulso. Exija, porque você foi humilhado. Não é só um pedido de perdão. Não é só qualquer coisa, não. Vai vir a oportunidade para aproveite. Porque Davi aproveitou. E quem gera essas oportunidades é Deus. Porque quem foi rejeitado foi Davi. Quem estava lá no campo cuidando das ovelhas era Davi. Aonde os irmãos estavam lá, tudo lá pronto para se apresentar na mesa do banquete, lá na casa do pai. Só que na mesa do banquete, só senta quando o rei chega. Só senta quando dá... Eita, recebe, Lucas, é forte. É forte, Jesus. Ai, quando Deus quer falar, Ele não pede licença. Deus querendo parar e Deus continuando. Mas amém, glória a Deus. Ali, só senta depois que o rei chega. Tá tudo parado. Decou, varabalá, cantar e canta. Só vai movimentar quando tu chegar, Lucas. Ei, decou, varabalá, cantar e canta. Manda te dizer o Senhor. Ei, cheguei, decou, varabalá, cantar e canta. É forte, Deus. Eita, Deus. Aleluia. Glória a Deus. Né? Quem tá ligado no céu, quem tá olhando para aqui, para mim, ou tá até talvez murmurando no coração, porque tá demorando, não sei, não tô dizendo que ninguém tá murmurando. Mas às vezes, porque vai ficando longa a live, né? Eu vejo pessoas entram, saem, porque realmente eu sei que cada um tem os seus afazeres. Mas não sou eu, é Deus, né? Que tá dirigindo, falando. Então eu não posso chegar aqui e dizer eu vou encerrar e depois eu vou ter que prestar conta. Porque Deus vai dizer, eu queria falar e tu não falou, né? Então, eis-me aqui, Senhor. Davi estava lá passando perseguição, tá muito quente aqui. Davi estava passando perseguição. Estava lá, era rejeitado, não era lembrado. Quando Samuel chegou para ungir Davi, ele disse, os teus filhos, acabou, porque foi se apresentando os mais charmosos lá na frente, foi se apresentando, e ali Deus dizia, não é esse, não é esse, não é esse. Acabaram seus filhos, aí quando Jessé veio falar, não, ainda tem, mas é o menor, quer dizer, tem um, de dizer tem, não, mas foi logo botando a dificuldade. É o menor, ou seja, não é ninguém não. Pra que quer que ele venha? Ele é o mais novo. Se é para alguém ser ungido, tem que ser o mais velho, ou tem que ser o outro, não sei. Na cabeça dele, ele foi logo dizendo, não, tem, mas é o menor, é o mais novo. Mas ele disse, ninguém senta à mesa antes que ele chegue. Tem que esperar. Tem que esperar, porque eu fui escolhida para reinar, só vai movimentar, só vai andar, só vai produzir quando eu sentar lá na cadeira. E assim também é contigo.
Porque quem escolheu foi Deus. Decovarabalá cantar e canta. E decovarabalá cantar e canta. Quando Deus escolhe, Ele se responsabiliza. Ninguém senta à mesa antes de tu chegar. Porque foi Deus que quis. O projeto é dele. A obra é dele. Quem é que vai reinar? Davi. Tem quantos Davi aqui? Essa palavra é para tu. Essa palavra é para mim. É para quem está dando a honra, o privilégio de ouvir. Porque ele quis escolher. Ele quis falar comigo e contigo sobre Davi. Ele quis. Porque muitas vezes a gente olha, mas estão tão aparentadas. Tem pessoas tão mais capazes do que eu. Fala melhor mesmo sem nem falar. Iniciei aqui a live de Jesus. Chega aqui, porque nem falar direito a gente sabe. A dicção não é boa. Mas quando ele escolhe, quem fala é ele. É ele quem fala, falar errado. Vejo pregador aí cheio do poder da unção. Não adianta ter teologia. Não adianta ter doutorado. Se não tiver presença. Se não tiver unção. Se não tiver o Espírito Santo ali, a presença. É a unção que faz a diferença. É a presença. É a presença que vai fazer. Então é melhor ter a presença, porque com a presença vem a capacidade, vem a inteligência, vem tudo. Hoje, os homens estão querendo fazer das mulheres, vou falar aqui na direção de Deus, porque eu tenho acompanhado alguns casos, teria até vivido muitos... É forte. Os homens querem fazer as mulheres de copo descartável. Usar, espremer e jogar fora. Mas o valor que Deus atribui à mulher excede pedras preciosas, safira, rubi. Olha para o espelho, se ama, se valoriza. Só fazem conosco o que nós permitimos. Se eu não permitir que ninguém me faça de tapete, ninguém vai fazer. Se você não permitir, ninguém vai fazer. Chega de deixar de querer viver, de se amar para amar mais o homem que está te fazendo de copo descartável. É forte, viu? Que usa, abusa, faz de depósito e vai embora. E tu tá deixando? E que amor é esse? Falta de amor próprio, o nome disso. Se ama, olha pro espelho e vê a mulher linda que tu é. Vê a mulher que tu é. Quantos homens de respeito queria ter uma mulher como tu? Aí tu fica dividindo migalha. Aí tu fica aceitando migalha. Com Deus ou é tudo ou vai embora. Não pode se dividir. Parar com esse negócio de se deixar ser pisada. Tu tem valor. Tu é preciosa aos olhos do Pai. Ele te valorizou. Jesus te valorizou. Jesus te amou primeiro. Te formou, te criou e tu tá deixando um homem te pisar por causa de quê? O nome disso não é amor. Porque quem ama, cuida. Quem ama é verdadeiro. Quem ama, ajuda. Sente a dor. Quem ama, não faz muitas vezes o que está acontecendo. E tu sabe. Ah, mas eu fico porque eu não consigo esquecer. Não consegue esquecer porque não decidiu. Decida. Decida ser feliz. Ei, eu não ia falar isso não, viu? Já faz a queda de que eu não sei nem quantos minutos tem aqui, mas já faz uma meia hora que eu tô tentando parar essa live. E Deus continua falando. Deus continua falando. Agora Deus quer falar com mulher que tá aqui nessa live, escravizada, sofrida. Eu tenho respaldo para falar disso que eu tô falando aqui.
Porque eu sei o que é isso. Deus sabe. Tem uma nuvem de testemunha, anjos, demônios, que sabe que eu não estou falando aqui da vida dos outros, estou falando da minha. Então eu sei o que eu estou falando. Ei, Decovarabala cantar e canta. Muitas vezes nós permitimos que eles façam o que fazem. Pise, faça de tapete, pegue como um copo descartável, amasse e jogue fora. Brinca com sentimento como se fosse uma qualquer. Você não é uma qualquer. É serva do Deus Altíssimo. É escolhida de Deus e está deixando o homem te pisar dessa forma. Está deixando o homem fazer de tu o quê? Se valoriza. Decida. Para o novo chegar, o velho tem que sair. Muitas vezes, o sentimento, a prisão é tão maligna, é tão interna, que o sentimento é tão triste ali, que não consegue ver mais nada. Mas muitas vezes Deus está preparando algo melhor, bem melhor, que quando chegar lá na frente, que a gente toma posse daquilo que é bem melhor, vai se arrepender de ter sofrido tanto com aquilo que não estava fazendo bem. Para de sofrer. Decida, eu sei que não é fácil, eu não estou falando aqui dizendo que é fácil, porque eu sei que não é, porque Deus sabe. Eu não vou expor aqui a minha vida, mas eu sei o que eu estou falando. Então assim, só fazem o que a gente permite. Não permita. Não permita ser indecisão de ninguém. Ou você é tudo, ou vai embora. Você não é obrigada. Ser indecisão, válvula de escape. Para na hora que está necessitando, aqui tem um depósito que eu vou poder agora depositar, é assim? É? Tu é depósito? Eu não vou falar, né? Mas, com bom entendedor, Deus não criou a mulher para isso. Deus criou a mulher para ser amada, respeitada. A mulher que teme o Senhor, essa será louvada. Se eu estou falando isso aqui hoje, é porque Jesus me ensinou isso. Porque quando eu não tinha 5 anos para cá, que Deus começou a me ensinar isso, a situação começou a mudar. Então hoje, quem tem a sabedoria, Deus falou para mim hoje assim, eu vou compartilhar. Deus lembrou agora. Hoje, logo cedo, Deus falou assim, sabe por quê? Nunca mais vão fazer contigo o que fazia antes, porque tua mente expandiu, tuas tendas alargaram. Uma mente, depois que ela cresce, ela não volta mais ao tamanho normal. Pegue um peixe de mar, do oceano, e coloque num aquário, ele não se adapta ali nunca mais. Como é que tu tá com a mente estruturada? Como é que eu te prometo? Alguém que te valoriza, alguém que te ame de verdade, uma vida estabilizada, uma vida boa, e tu vai se contentar com migalha, com metade, com indecisão. Nunca mais tu vai se contentar, porque hoje tu tem a minha mente. Deus falou isso comigo. Então, quando nós temos a mente de Cristo, Cristo não deixa ninguém nos enganar, até tenta. Até tenta. Mas quando você ora, o Espírito da verdade desce e te revela. Então eu sugiro para você, mulher, que está passando por isso, desce na oração, ora a Deus, clama, porque Ele vai te conduzir. Agora obedece, porque se Ele disser para de falar, tem que parar. Porque se Ele disser bloqueia, tem que bloquear. Porque se Ele disser acaba, tem que acabar. Porque se Ele disser saia, tem que sair. Porque se Ele disser manda embora, tem que mandar. Decovarabala cantar e canta. É. Ah, mas vou sofrer. Vai sofrer? Você vai sofrer a vida toda na divisão, na ilusão, na mentira? Ou você vai querer decidir para Jesus botar o mercúrio certo e curar essa ferida? Porque a ferida está aberta.
Porque ninguém é feliz com a indecisão de ninguém. Ninguém é feliz sendo capaz, sendo tapete, não. Pegar ali, como se fosse qualquer coisa, nos momentos que está necessitando de carinho, que está necessitando de uma palavra, quer dizer que só precisa de tu. Ai, meu Deus. Canta, cheira de covarabala, canta. Deus está falando, viu? Eita Deus. Comigo também. Deus está falando comigo. Porque Deus é fiel. Foi nada premeditado aqui. Eu ia falar de construção do templo, empreendimento, saber empreender, concluir o que começou. Aí Deus vem e traz para essa mensagem, começa a falar face a face comigo e com você, porque se Deus está falando é porque nós estamos precisando do consolo desse Deus, que não decepciona, não trai, não abandona, não critica, não difama. O homem, muitas vezes, está difamando, usa, faz o que bem quer, e ainda difama, sai falando para os amigos. É forte, viu? Aí a mulher fica sofrendo, dizendo que está sofrendo por aquele que está maltratando. Que amor próprio é esse? Se olha no espelho, mulher. Se olha no espelho. Tu é linda, maravilhosa, perfeita aos olhos do Pai. Foi Ele que te criou, te deu valor. Jesus tem um amor muito especial pelas mulheres. Quem foi que ele apareceu depois que ressuscitou, terceiro dia? Primeiramente para uma mulher. As mulheres sustentavam o ministério de Jesus. Jesus sempre tem um particular, um mistério. Esther era órfã e Jesus enfeitou ela todinha ali porque queria honrar a vida dela. Então, Jesus, Deus, ele tem um mistério com as mulheres, conosco, comigo e contigo. Com os homens também, mas como a mensagem está sendo direcionada às mulheres, que Deus sabe, as mulheres que estão aqui sofrendo e destruídas e sendo pisadas e precisando de um norte, a direção de Deus, decida, saia. Eu ouvi uma história que uma vez chegou um homem no bar e um cachorro estava em cima de um prego. E ele perguntou para o dono do bar: o cachorro está ali, ele está ali aonde? E o dono do bar disse: ele está em cima do prego, de manhã. De tarde o homem foi e o cachorro continuava lá em cima do prego. De noite o homem foi e o cachorro continuava em cima do prego. No outro dia o homem foi e o cachorro em cima do... Moço, e esse cachorro está em cima desse prego e ele não sai por quê? E o dono do bar disse: deve ser porque não está doendo muito. Por que tu não sai? Deve ser porque não está doendo muito, né? Muito choro, muita lágrima, muita aflição, muita angústia. E não sai? Sai de cima desse prego. Aproveita a oportunidade e fica livre. Se livra. Ei, Decobarabala Cantaricanta. Se livra. O que não edifica, ó, se livra. Se não é por nós, é contra nós. Deus está daquele verdadeiro. Uma coisa é o homem ser verdadeiro. Outra coisa é o homem ser mentiroso. Palavras doces e mentirosas. Quer enganar quem? Porque Deus não engana. Aí vai enganar quem? Serva de Deus, tu? Engana não, porque Deus está te abrindo os olhos aqui agora. Abre os olhos, sai do engano, sai da mentira, sai em cima do prego. Vai ficar aí até quando? Decide, porque quem tem Deus tem tudo. Deus chegou para mim e disse: ninguém te engana, ninguém te ilude, porque tu ora e eu te revelo. Sabe por quê? Deus disse: tu é um troféu. 5 anos. Não é porque eu faço nada, não. Porque Abraão conquistou aqui a salvação,
foi porque creu, não foi porque ele fez nada, não. Eu não, todos os jejuns, oração, renúncia que eu fiz não serve de nada. Serve se eu acreditar no que Deus me fala. Então Deus disse assim, ó, porque tu ora e tu acredita em mim, ninguém te engana. Tenta te enganar, mas eu te revelo. Então, se você começar a buscar Deus, se você começar a orar, se você começar a ter compromisso com Deus, ninguém te engana. E tu vai saber exatamente o caminho por onde andar, a direção que tomar. E muitas vezes ser dura. Se o problema é porque não está conseguindo parar de falar no zap, bloqueie. Bloqueie. Consegue parar? Não bloqueie. Ou você vai ser firme, ou você vai tomar uma atitude radical, pegar o seu Moisés, colocar na água, ou vai passar a vida todinha sofrendo aí porque tá com pena de quê? Porque na hora que tá lá, nas curtição, aprontando, fazendo e acontecendo, nem lembra. Aí quando passa tudo, vem, aí tu aceita porque tem pena e ainda quer satisfação de tudo, né? Passo a passo. Ei, Jesus, é forte. Se valorize. Quem está falando contigo aqui é Jesus. Se tu quiser obedecer, vai experimentar um caminho mais que excelente. Vai experimentar o melhor de Deus. Mas se quiser continuar sofrendo, fica à vontade. São dois caminhos, né? A gente tem que decidir o caminho de Deus. O caminho de Deus é sempre o melhor. A direção de Deus é sempre a melhor. Dolorosa, muitas vezes é. Eu tenho um respaldo para falar o que eu estou falando. Dói. Mas a decisão de Deus é a melhor. O caminho de Deus é o melhor. O que Deus mandar fazer, faça. Porque Deus sabe o que está fazendo. Quero agradecer, né? Por você estar ouvindo essa palavra na direção de Deus, né? A honra, a glória, o poder é do Senhor. Assim como Deus me usou aqui, Ele pode usar você, né? Não sou nada, mas hoje aprove o Senhor falar comigo e me dar direção para gravar essa live. Deus pode fazer a mesma coisa contigo, esteja sensível, porque assim como está lhe ajudando, estou vendo aqui pessoas recebendo, né? Tô vendo aqui as pessoas. A Auri falando, muda de número. Mudar de número às vezes, né? Pode ser a solução, mas é interessante mudar de número também. Mas a decisão tem que ser no coração. Porque às vezes acha o número, né? Tem que decidir no coração. Tem que agir. Tem que fazer, né? Tem que fazer o que tem que ser feito. Que se você, Deus falar o seu coração para ajudar, né, alguém, para falar, faça, né? Ajude. Muitas vezes a gente está destruída, sofrendo, mas quando a gente começa a ajudar alguém, Deus cuida da nossa dor. Que Jesus possa lhe abençoar, né? E você tenha uma semana abençoada, cheia de realizações. Eu quero profetizar aqui vitória, eu quero profetizar aqui sucesso, as realizações e que a força que tu precisa para concluir o projeto, né, esteja sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Deus abençoe. Fiquem com Deus. Qualquer coisa, eu tenho um recado aqui que eu vou passar no particular, que Deus não permitiu passar aqui. Jesus abençoe. Fique na paz.